Bom dia, minhas varomigas maravilhosas. O provérbio de hoje ele me impactou muito. Provérbios capítulo 20. E teve um versículo que me chamou muito a atenção, que falou muito comigo e praticamente me representa, né? Tá lá. Provérbios capítulo 20, versículo 30. É o último versículo, diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Por que falou muito comigo esse provérbio? Porque as minhas crianças estão aqui, gente, olha isso. Estão vendo desenho. Esse provérbio, ele falou muito comigo, capítulo 20, versículo 30, porque quando eu decidi me posicionar diante do Senhor e falar pra ele assim: não, Senhor, a partir de agora eu vou caminhar contigo, eu quero fazer, te obedecer e tal. E aí, o que aconteceu? Tudo que tava de errado na minha vida veio à luz. E aí eu precisei fechar todos os ciclos, fechar todos aqueles ciclos, né? Tudo que... porque o que acontece? Quando a gente se converte verdadeiramente, as coisas de errado que a gente fez, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele levou sobre si tudo. Mas tudo que a gente fez de errado, a gente ainda precisa fazer um processo de se arrepender, de confessar os nossos pecados uns aos outros pra gente ser curado. E quando eu resolvi me posicionar diante de Deus, Deus falou: tá bom, mas agora eu preciso te limpar. E quando Deus fala pra você assim: tá bom, agora eu preciso te limpar, a gente passa por um processo de refino no fogo, a gente passa pelo fogo. E tudo que é impuro vai precisar sair para que é puro fique. Tem uma passagem que fala que tudo que é abalável, né, vai sair para que o inabalável ele permaneça. Então, quando eu li esse versículo, os golpes e os ferimentos eliminam o mal e os açoites limpam as profundezas do ser, na hora Deus falou comigo como ele me ama. Porque o Pai corrige quem ama. E a correção, gente, ela não é boa. A correção, ela dói. A correção, ela precisa existir para que o que está errado, ele se torne o certo. E muitas das vezes o errado, ele já é um hábito nosso. E para a gente fazer essa mudança de hábito, dói, né? Eu até comentei um pouquinho na nossa reunião das Amigas de Deus que por que o mudar dói? Porque a nossa parte do cérebro, aonde está ligado os nossos hábitos, né? Também está ligado no nosso sistema nervoso central. Então, toda vez que você precisa mudar de hábitos, você sente dor, a gente sente um incômodo por causa disso. E quando eu li esse versículo, falou muito comigo porque eu passei pelo refino do Senhor. Eu passei pelo fogo. O Senhor, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Eu precisei eliminar muita coisa da minha vida, mudar os meus hábitos para realmente viver o novo de Deus. E toda vez que o Senhor, ele quer nos levar para o próximo nível, a gente precisa passar pelo vale. Só que a diferença nossa, Dani, agora você se converteu, agora eu me converti, eu não vou passar por lutas? Não, você vai passar por lutas, só que agora você vai saber como lidar nessas lutas. É por isso que a gente precisa orar, tá em relacionamento com o Senhor, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia, porque você precisa se preparar no dia bom para quando o dia ruim vier, você conseguir lidar com ele da maneira certa, né? Você vê Jó, ele era um homem segundo o coração de Deus, tanto que Deus, ele tinha orgulho, ele olhou para a terra e falou assim, olha, falou pro inimigo, né? Olha o meu servo Jó, tá vendo ali? Ele se desvia do mal. Então assim, como que Deus, ele tem olhado lá no céu em relação a você? Será que Deus olha do céu pra você e fala assim, nossa, olha ali a minha serva, olha o meu servo, ele se desvia do mal. O que Deus, ele tá falando a teu respeito lá no céu? Então, quando a gente passa pela prova, a gente precisa entender por que a gente está passando por aquilo ali. É muito importante a gente estar conectado com o céu, para a gente poder saber nos mínimos detalhes Deus está falando. Olha, eu quero provar isso porque você ainda está com muito orgulho. Olha, eu quero te provar nisso porque o seu coração está começando a se inclinar para aquilo ali. Então eu quero trazer você de volta. E Deus, ele sempre faz a gente passar por situações
Com qual objetivo? Para trazer você para perto dele. Todas as provas que nós passamos na nossa vida, muitas vezes são consequência dos nossos erros, mas também são situações que Deus nos coloca para a gente alcançar um próximo nível. Deus, ele te colocou num topo, numa montanha, vamos supor assim, né? Ele te colocou num nível. E aí, para você chegar no próximo dele e falar assim, olha só, eu tenho um nível maior para você, você topa? Aí você fala assim, topo. Só que aí você vai precisar passar pelo vale, pela prova, para ser aprovado para chegar no próximo nível. Então, quando você se sentir que tá passando pela prova, passe pela prova, já dizia o Lázaro, né? Passe pela prova dando glória a Deus, porque o Senhor, ele está te refinando. E se você ainda não entendeu por que o Senhor tá fazendo você passar por isso, porque tudo é permissão dele, pergunte ao Senhor, estreite seu relacionamento com Deus e não fique perdido. Talvez você tá perdido agora nessa situação porque você não se preparou, você não buscou no Senhor uma orientação e agora no momento da prova você não sabe para onde olhar, para o que fazer, né? Mas lembre-se daquele salmo de Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então busque no Senhor orientação. E se você está me vendo aqui, você está no tempo de bonança, você está vivendo a plenitude do Senhor, você está vivendo dias bons, leia a Bíblia, ore, porque quando o dia mal vier, e ele vem, tanto para o justo quanto para o ímpio, quando o dia mal vier, você vai estar preparado para lidar com aquela situação. E você vai lidar de uma maneira muito melhor. Que as pessoas vão pegar e vão falar assim, mas você tá passando por tudo isso. Você tá passando por tudo isso e você tá feliz, você tá rindo. E como que você vai responder? A minha confiança tá no Senhor, a minha esperança tá nele. Gente, não é fácil. Eu tenho 3 bebês. Eu tenho a ajuda da minha sogra, mas ela não tá sempre aqui comigo, da minha cunhada, minha mãe, mas elas nem sempre estão sempre aqui comigo. Então, assim, a maioria das guerras eu tenho que desenrolar sozinha. E às vezes eu me vejo com os 3 sozinha, ou que seja com os gêmeos, e aí eu preciso desenvolver rápido, tem que pensar rápido, tipo assim, tem que dar uma madeira, trocar fralda. E é só o Espírito Santo na nossa vida. Se Deus não tivesse me forjado antes, de várias maneiras, pra quem não sabe, eu já fui bancária, eu já trabalhei em banco. Então, no banco, quando a gente é caixa, a gente tem que almoçar em 15 minutos. E aí, é tudo muito rápido, tem muita demanda, porque você tem que resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. E hoje eu vejo que por que Deus permitiu que eu trabalhasse em banco? Porque eu ia ter 3 bebês. E aí eu ia precisar pensar rápido, fazer as coisas rápido. Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente não entende por que a gente está passando. E hoje eu entendo tudo que eu passei, todas as experiências que Deus permitiu eu ter, para que Ele me forjasse para isso que eu tô vivendo hoje. Então, assim, entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Entenda trabalhar do Senhor na sua vida. Porque por mais que hoje a gente possa não entender os planos de Deus para nós, lá na frente a gente vai entender. E eu quero te abençoar e te encorajar a ler mais a sua Bíblia. Leia mais a sua Bíblia, sabe por quê? Porque a gente só começa a obedecer a Deus quando a gente tem a prática de leitura da Bíblia. Porque aí, quando você se deparar com uma coisa ruim na sua frente, você vai saber o que fazer. Porque o Espírito Santo, ele vai te lembrar do que você leu. Não, eu tenho que seguir por esse caminho aqui. Porque aí você o Espírito Santo já manda um versículo na tua mente. Então, a prática, né? A obediência, ela só vem com a prática da leitura da palavra. Então eu quero te encorajar a ler mais a sua Bíblia, a orar mais, a conversar mais com Deus, ter aquele relacionamento com o Senhor. Porque você quer morar no céu, não quer? Eu também quero. Mas como que você vai morar lá no céu se você não tem relacionamento com o Pai? É muito engraçado porque a Bíblia, ela nos diz assim, que o Senhor, lá em Jeremias fala, né, que antes que a gente se formasse, o Senhor já entreteceu a gente no útero da nossa mãe. E aí lá em Apocalipse vai falar que Jesus, ele vai olhar pra gente, pra muitas pessoas, né? Pra mim não, em nome de Jesus. Mas ele vai olhar pra muitas pessoas e vai falar assim, nunca te conheci. Aí você fica assim, nossa, mas não é meio contraditório? Porque se Deus, ele fala em muitas vezes que ele entreteceu a gente no ventre da nossa mãe, e aí lá para muitas pessoas ele vai falar, nunca te conheci, mas ele não tá falando de que ele não te conhece. Ele te conhece, ele tá falando de relacionamento. Eu nunca tive relacionamento com você.
Então no céu só vão entrar as pessoas que Deus tem relacionamento com elas. Como que tá o seu relacionamento com Deus? Como você quer morar na casa de alguém que você nem conhece? É muito complicado isso, gente. Então, vamos estreitar os laços com o Senhor. Estreite seu relacionamento com Deus, ouça a voz dele, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Nunca é tarde, Enquanto a gente tá respirando, ainda há tempo, né, Raelzinho? Enquanto a gente tá respirando, ainda dá tempo. Não deixe para depois, não deixe para descobrir que existe um céu e inferno depois, quando você já estiver lá na eternidade e o seu destino finalizado. Eu tava fazendo meu devocional hoje, o livro de Lucas, e Lucas 12, né? Fala assim, que a gente tem que temer. Não é o homem que pode fazer algum mal pra gente e aí morreu, acabou ali. A gente tem que temer aquele que tem o poder de nos colocar no céu, nos levar pro céu e nos colocar no inferno. Então é esse que a gente deve temer. A gente tem que temer ao Senhor e não as pessoas, tá bom, gente? Então, que Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém.